Fala pessoal, meu nome é Bruno Araújo, sou professor de raciocínio lógico e vou gravar agora uma videoaula referente ao assunto mais difícil do edital do concurso da Polícia Militar, que é a parte de análise combinatória. Então, uma das grandes questões do conteúdo é saber se é arranjo ou combinação, que é a parte que a galera tem mais dificuldade. Então, primeiro, para saber se é arranjo ou combinação, a gente precisa saber se a ordem importa ou se a ordem não importa. Como assim se a ordem importa, se a ordem não importa? Então coloquei aqui alguns exemplos para a gente verificar se importa a ordem ou não. Por exemplo, placa de automóvel. A placa de automóvel, se eu trocar a ordem dos elementos da placa de automóvel, continua sendo a mesma placa ou altera? Altera. Então quer dizer que a ordem da numeração ou dos códigos da placa de automóvel é importante. Se eu trocar de posição, eu altero a ordem. Então, quando você troca a posição dos elementos e altera a natureza da questão, você tem uma questão de arranjo. Quando você troca a ordem dos elementos e não altera a natureza da questão, você tem uma questão de combinação. Então, no caso a placa, se eu trocar os elementos de posição, eu tenho uma questão de arranjo. Vou colocar A para arranjo e C para combinação. Outro exemplo, senha de cartão. Você tem a senha lá, por exemplo, 10, 4, 5. Troque a ordem dos elementos. Se eu trocar a ordem dos elementos, continua sendo a mesma senha ou altera a situação? Altera. Se altera é porque a ordem importa. Se a ordem importa é porque é uma questão de arranjo. Formar grupos. Eu quero formar um grupo com 3 pessoas. Naila, Dirlene e Bruno. Troque a ordem da sua escolha. Bruno, Dirlene e Naila. Altera o grupo ou continua sendo o mesmo grupo? Continua sendo o mesmo grupo. Se continua sendo a mesma coisa é porque combina. E se combina é uma combinação. Formar grupo, formar comissão, formar equipe, combinação. Sorteio. Você vai fazer um sorteio. Sorteio é arranjo ou combinação? A ordem importa ou a ordem não importa? Aí depende. Se você for sortear a mesma coisa, eu tenho lá 10 pessoas e vou sortear 3 livros de matemática do mesmo autor. Então você vai fazer 3 sorteios, quem ganhar vai ganhar o mesmo livro. Tá? Se eu trocar a ordem dos ganhadores, continua sendo a mesma coisa. Mas vamos pensar numa outra situação. Você vai fazer lá, Bahia da Sorte, está lá o sorteio. O primeiro prêmio é um carro, o segundo prêmio é uma moto e o terceiro prêmio é um Pirex. Nesse caso, se eu trocar a ordem dos sorteados, vai alterar a situação. Então, sorteio vai ser arranjo ou combinação? Depende. Depende da situação. Número de CPF. Se eu modificar a ordem dos números do CPF, dos algarismos que formam o número do CPF, altera ou não altera o CPF? Altera. Se altera, é porque é um arranjo. Para resolver as questões, eu vou me preocupar se a ordem importa ou se a ordem não importa. Não estou aqui querendo trabalhar com fórmula, quero trabalhar com raciocínio lógico. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso saber se a ordem importa ou se a ordem não importa. Certo. E aí, Bruno? Depois disso. Então, toda vez que a ordem importar, você vai fazer apenas uma operação, que é a operação de multiplicação. Se a ordem importa, você vai trabalhar com a operação de multiplicação. Esse aqui, para lembrar que é multiplicar. E se a ordem não importa, você vai trabalhar com 2 operações. Quais são elas? Primeiro, você vai trabalhar com multiplicação e vai trabalhar com uma divisão. Só preciso saber disso. Ah, Bruno, e a fórmula? A fórmula, a gente não vai trabalhar com fórmula aqui.